Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui em nosso canal. Esse canal que foi criado para trazer para você a leitura e reflexão da Palavra de Deus. Hoje nós iremos fazer a leitura aqui em Marcos, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 24. Marcos, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 24. Vamos iniciar então a leitura. Versículo 1 ao versículo 33. 24 não, 33. Vamos iniciar. E você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no canal. Clica no botãozinho inscrever-se. Depois clica no sininho, depois clica em todas. Dessa forma você vai estar inscrito, vai ter acionado o sino da notificação. E sempre que a gente subir algum conteúdo aqui no canal, você vai ser notificado aí no teu aparelho celular de forma gratuita, tá bom? Não vai perder nenhuma mensagem. Vamos iniciar. Quando se aproximaram de Jerusalém, versículo 1, em direção a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, com esta ordem, versículo 2: Ide ao povoado que está diante de vós. Logo que entrardes nele, achareis um jumentinho amarrado, no qual nenhum homem ainda montou. Desamarrai-o e trazei-o. Versículo 3: Se alguém vos disser: que estáis fazendo aí? Respondei: o Senhor precisa dele e logo mais o mandará de volta para cá. Versículo 4: Eles foram e encontraram o jumento amarrado perto de uma porta, do lado de fora, no caminho, e o desamarraram. Versículo 5: Alguns dos que estavam ali disseram: por que desamarrais o jumentinho? Versículo 6: Eles responderam como Jesus lhes tinha dito e deixaram levá-lo. Ou seja, eles responderam, eles disseram o que Jesus havia mandado eles dizerem. Eles se comportaram como Jesus ordenou, né? E deixaram levar o jumentinho. Versículo 7: Cobriram com seus mantos o jumentinho e o levaram a Jesus. E Jesus montou nele. Versículo 8: Muitos estenderam seus mantos no caminho. Outros estenderam folhagens que cortavam os campos. Versículo 9: Os que caminhavam na frente e os que seguiam atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana é alegria, bendito que vem em nome do Senhor. Versículo 10: Bendito o reino que está chegando, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Versículo 11: Ele, chegando a Jerusalém, entrou no templo. Depois de ter examinado tudo, como já era tarde, saiu com os 12 para Betânia. Versículo 12: No dia seguinte, quando deixaram Betânia, teve fome. Versículo 13: Viu de longe uma figueira coberta de folhas, e foi ver se encontrava alguma coisa. Mas chegando perto, só encontrou folhas, porque não era a época dos figos. Versículo 14: E disse-lhe: que nunca mais alguém coma dos teus frutos. E seus discípulos ouviram isto. Versículo 15: Chegaram a Jerusalém. Entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que vendiam e compravam dentro do templo. Ou seja, Jesus se revoltou ali, né? Ele se indignou com o que estavam fazendo no templo.
As pessoas estavam fazendo do templo um comércio de compra e venda. E Jesus não admitiu aquilo, né? Então ele expulsou todos que vendiam e compravam produtos, coisas dentro do templo. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos vendedores de pombas. Versículo 16. Não consentia também que ninguém atravessasse o templo carregando objetos. Versículo 17. E os instruía, falando: por acaso não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um antro de ladrões. Versículo 18. Os sacerdotes, chefes e os mestres da lei vieram a saber isto. Procuraram então um momento de fazê-lo morrer, porque o temiam, visto que todo o povo estava entusiasmado com o seu ensino. Versículo 19. Quando caiu a noite, eles se retiraram para fora da cidade. Versículo 20. Quando na manhã seguinte passaram por lá, viram que a figueira tinha secado até as raízes. Versículo 21. Pedro se lembrou e disse a Jesus: olha, Rabi, a figueira que amaldiçoaste ficou seca. Jesus respondeu: tende fé em Deus. Eu vos declaro esta verdade. Se alguém, meu Deus, olha isso, se alguém ordenar a este monte: levanta-te, joga-te no mar, sem duvidar no seu coração, mas crendo que se cumprirá a sua palavra, ele o conseguirá. Versículo 24. Por isso vos declaro, tudo o que pedirdes na oração, crede, que certamente o recebereis, e vos será concedido. Versículo 25. E, quando ficais de pé para rezar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está no céu perdoe também vossos pecados. Se tendes fé, se pedirdes crendo, recebereis. Jesus falou, né? Jesus aqui ensinou, Jesus aqui falou para seus discípulos: tendes fé em Deus, eu vos declaro esta verdade. Versículo 22. Se alguém ordenar a este monte: levanta-te, joga-te no mar, sem duvidar no seu coração, mas crendo que se cumprirá a sua palavra, ele o conseguirá. Ou seja, se pedir, se falar com fé, sem duvidar, crendo que vai conseguir realizar aquilo que foi dito, você alcançará, né? Você conseguirá alcançar o que você falou, né? O que você disse, o que você profetizou. Tem que ter fé, muita fé, porque se falar crendo sem duvidar, você consegue, né? Tá aqui, Jesus disse isso. Não é qualquer pessoa que falou, é o príncipe da paz, é o rei dos reis, é Jesus, o nosso Deus, nosso Salvador. Ele falou isso. Então, quem sou eu, quem é você para duvidar, né? Então, vamos crer, vamos ter fé. Vamos ao versículo 27. Voltaram novamente a Jerusalém. Enquanto Jesus andava pelo templo, aproximaram-se dele os sacerdotes chefes, os mestres da lei e anciãos. Versículo 28, que diziam: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu essa autorização para fazeres estas coisas? Versículo 29, Jesus respondeu: também eu vos faço uma pergunta. Dai-me uma resposta que venha ao acaso, e vos darei com que autoridade, e vos direi com que autoridade faço estas coisas. Versículo 30. Aí Jesus faz a pergunta: o batismo de João era do céu
ou dos homens? Sim, dai-me uma resposta. Ora, cachorro de casa latina, né? Que vocês vão ouvir constantemente, porque eu ainda não tenho um local separado só para gravar os vídeos. Estou gravando aqui de casa e eu tenho uma cachorra aqui no quintal, um cachorro aqui no quintal, né? Me desculpem por isso, tá? Vamos lá. Sim, dá-me uma resposta. Versículo 31. Ora, eles faziam entre si este raciocínio. Se dissermos do céu, ele dirá, por que então não crestes nele? Versículo 32. Vamos então dizer dos homens. Eles tinham medo do povo, porque todos diziam que João era realmente um profeta. Versículo 33. E responderam a Jesus, não sabemos. Jesus replicou, eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Jesus encurralou eles com uma pergunta, porque sabiam que eles pensariam e hesitariam em responder a pergunta de Jesus, do céu ou dos homens, né? Porque Jesus perguntou, o batismo de João era do céu ou dos homens? Sim, dá-me uma resposta. E aí Jesus responderia a eles com que autoridade Jesus fazia aquelas coisas. Então Jesus fez uma pergunta no qual eles teriam receio de responder. Ou uma resposta ou outra, eles teriam receio de responder. Então Jesus rebateu, né? Jesus com uma pergunta calou a boca deles. Então a sabedoria é algo assim encantador, é algo fascinante. Sabedoria divina. E a sabedoria divina vem de Jesus, vem da palavra de Deus aqui, ó, a Bíblia, tá? Então a gente tem que buscar cada vez mais a leitura da Bíblia, se conectar com o Pai, buscar no Senhor as respostas, buscar no Senhor como devemos agir, como devemos nos comportar, porque tem tudo aqui. Na palavra de Deus a gente tem todo ensinamento para a gente saber se comportar, agir, como lidar com situações durante nossa vida, né? Com situações conflitantes, com situações, com diversas situações. A Bíblia nos ensina a viver, ela nos dá o caminho de como viver bem, de como viver com inteligência bíblica, com sabedoria. E com sabedoria a gente evita caminhos tortuosos, com sabedoria a gente prospera em todas as áreas. Então, e nunca é tarde para a gente começar a buscar. Bom, não é tarde para você que está me assistindo começar a buscar, pois se você está me assistindo, você está vivo, certo? Então, há tempo ainda para você se converter a Jesus, há tempo ainda para você começar a buscar a leitura da palavra de Deus. Ei, ser realmente decidida a buscar, decidida a viver uma nova vida, a viver um novo tempo, a viver um tempo de conhecimento da palavra de Deus, né? Porque a Bíblia diz, é melhor que você seja frio ou quente, porque se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus fala, Deus fala isso. Não seja morno, você, nossa, que bonito a palavra de Deus e tal, e vive uma vida de qualquer maneira, está sendo morno, você não tem uma decisão, você não tomou uma decisão, você não está realmente conectado com Deus, você realmente não buscou, decidiu, vou viver uma vida com Cristo, né? Ou viver uma vida mundana. Não quero saber de religião, não quero saber de palavra, não quero saber de buscar Deus, não quero saber de nada disso, né? Nem religião, que aqui a gente não trata de religião, né? Nosso canal aqui não trata de religião, trata da palavra de Deus, né? Então, mas é melhor que seja frio, a palavra de Deus diz, é melhor que você seja frio do que morno, porque morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, decida hoje, comece hoje a buscar a palavra de Deus, comece hoje a buscar se conectar com o Pai, tá bom? Para viver uma vida com sabedoria e inteligência bíblica. A gente pode tomar a decisão, talvez, em um momento no qual já passamos por muita coisa. Sim, é normal. Não há idade para você se converter. O ideal é que você desde cedo já tivesse sido encaminhado nesse caminho. Mas não é assim. As pessoas
nem todas estão buscando ao Senhor. Então, você está em tempo de você, neste momento, se converter. Porque Deus tem dado tempo, na verdade, para todos nós tomarmos sempre as decisões certas, que é de estar conectado com Ele, de fazer o bem e não de fazer o mal. Então, de buscar a salvação de nossa alma e não a condenação eterna. Então, Jesus não voltou ainda, você acha por quê? Porque Ele está dando tempo para mais pessoas se converterem. Então, nunca é tarde. Se converta hoje, você que ainda não se converteu a Jesus Cristo. Se entregue hoje, você que ainda não se entregou a Ele. Abra o seu coração para Ele hoje, você que ainda não abriu. Então, não importa o quão pecador você seja, o quanto de pecado você já cometeu. Deus não quer saber disso. Deus quer saber do seu arrependimento. Porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus não ama o pecado. Então, não importa qual nível de pecado você já cometeu. Ele quer o seu arrependimento, que a partir de hoje você se arrependa e se converta a Ele. Só apenas o aceite, se converta, se arrependa e aceite a Jesus hoje. Deixa que Ele faça a limpeza em você, no seu coração. Deixa que Ele apague os seus pecados. Porque você só precisa dizer um sim para Ele. Porque o resto é com Ele. Tá bom? Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima mensagem.